Nos diz assim a palavra do Senhor, em Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te agradecemos, te louvamos, pois o Senhor é gracioso com a tua igreja. E uma prova da tua graça é que nós hoje podemos ouvir a tua voz pela tua palavra. Quis o Senhor, ó Deus, dispor homens a escreverem a tua santa palavra, a registrarem a sua revelação a nós, e por isso hoje nós podemos ser por ela alimentados. Que o Senhor, ó Deus, assim trabalhe em nós, que a tua palavra nos ensine, nos exorte, nos repreenda, nos corrija e nos eduque em tua justiça, a fim de sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que nós, ó Pai, não apenas adquiramos conhecimento do Senhor, mas que de fato vivamos tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar, a nos ordenar pela tua santa palavra. Pois é por meio de Cristo que nós pedimos e é nele que confiamos, a fim de vivermos aquilo que o Senhor declara a nós nesse texto. Amém. Irmãos, nós temos aprendido, a partir do capítulo 4, algumas lições práticas das doutrinas que Paulo proclamou desde o início da carta aos Efésios. Paulo começou o capítulo 4 falando sobre a unidade da igreja. Logo em seguida, ele falou sobre a diversidade da igreja, como cada um dos crentes tem dons, funções diversas, e como essas funções cooperam para o crescimento da igreja. Em seguida, no versículo 17 ao versículo 24, nós vimos como esse crescimento é reconhecido, é notado no dia a dia. Se os irmãos se lembram muito bem da pregação semana passada, nós vimos como nós nos despojamos do velho homem. Nós não vivemos mais como gentios. Não andamos mais na vaidade do nosso pensamento. Não temos mais a nossa mente obscurecida. Pelo contrário, nós já nos despojamos do velho homem. Nós nos investimos do novo homem. E agora devemos nos renovar continuamente no espírito do nosso entendimento. Essas foram as declarações de Paulo. Paulo afirmou essas verdades. Nós agora temos uma nova realidade em Cristo. Nós aprendemos a Cristo de outra forma. Aprendemos a Cristo a nos despojar do velho homem, ao ter a mente continuamente renovada no espírito do nosso entendimento e ao nos vestirmos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, em verdadeira justiça e retidão. E agora, nos versículos 25 a 32, Paulo ele vai prosseguir mostrando isso. Ele vai evidenciar quais são as marcas dessa renovação. Se aquela obra que é contínua, que tem acontecido dia após dia, é a nossa mente ser renovada, se nós já, ao nos convertermos, sermos salvos por Cristo, já nos despojamos do velho homem, já nos vestimos do novo homem, e agora nós temos sido continuamente renovados no nosso espírito do entendimento, como nós podemos então saber que temos sido renovados? Quais são as marcas dessa renovação? E Paulo mostrará aqui duas áreas, duas formas, digamos, de nós notarmos essa renovação. Primeiro, nós veremos que a renovação ela é vista na prática. O modo com que nós agimos, o nosso caráter ele é transformado por Cristo.
E em seguida nós veremos que essa renovação ela também é vista em nosso próprio testemunho, no modo com que nós lidamos com outras pessoas. Então Paulo começa primeiro mostrando essa prática. Ele começa com uma ordem a nós. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então a renovação que Paulo falou anteriormente, essa renovação contínua, a renovação do nosso entendimento, ela muda o nosso falar. A renovação ela muda o nosso modo de falar. Paulo declarou que nós devemos abandonar a mentira. Uma vez que nós abandonamos a mentira, abandonamos a idolatria, os enganos do pecado, abandonamos tudo aquilo que era contrário a Deus, as obras do diabo, o pai da mentira, nós somos chamados a falar a verdade. Paulo anteriormente já nos disse que a verdade está em Jesus, versículo 21. Paulo também nos declarou que nós agora fomos criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E é por isso que ele continua agora. Por isso, falem a verdade. Cada um fale a verdade ao seu próximo. O que Paulo faz aqui não é nenhuma novidade nas Escrituras. Na verdade, quando a gente volta para o Antigo Testamento, para o texto de Zacarias, e vemos Zacarias 8, quando o profeta declara o que o Senhor fará quando ele renovar a sorte de Sião, quando houver a restauração, ele declara que essa será a conduta dos remanescentes. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. O que Paulo está dizendo é assim, irmãos, vocês agora são o remanescente. Vocês são o povo que Deus salvou. Diante de tanto juízo, de tanta condenação pelo pecado, de toda a ira de Deus que se manifesta, deixando que os homens permaneçam com o pensamento obscurecido, deixando que gentios vivam distantes dele, vocês não são assim. Vocês deixaram a mentira. Por isso, falem a verdade. Falem a verdade, cada um ao seu próximo. E ao falar sobre essa verdade ao próximo, Paulo não tem em vista falar a verdade a todo homem. É claro, não devemos mentir a ninguém, seja alguém crente ou descrente. A mentira ela nunca é bem-vinda. Mas o foco de Paulo não é sobre falar a verdade ao vizinho descrente, sobre proclamar a verdade àqueles que não pertencem ao povo de Deus. O foco de Paulo é fundamental, e principalmente nesse texto, aqueles que pertencem ao povo de Deus. E isso é evidenciado justamente pelo fundamento que ele estabelece. Por que devemos falar a verdade, cada um ao seu próximo? Porque nós somos membros uns dos outros. Porque pertencemos ao mesmo povo, ao mesmo corpo. E por isso é importante nós entendermos essa declaração de Paulo, essa ordem de falar a verdade, compreendendo como isso se aplica ao nosso próprio corpo. Imagina você está andando em um local fechado, uma mata onde há pouca visão, e você contempla uma cobra à sua frente. O que você faz? O que aconteceria se o seu olho decidisse que ele não vai comunicar ao corpo o risco que é naquilo, e que ele permitirá que o seu pé avance, mesmo sabendo do risco que está diante de você? O que aconteceria se o olho mentisse ao pé? Quem sofreria? Apenas o pé? Todo o corpo sofreria. O que aconteceria se o nariz, responsável por sentir o cheiro, ao sentir o cheiro do veneno forte, ele decidisse não comunicar ao cérebro para que a boca evitasse aquele tipo de bebida ou de alimento, e permitisse que o corpo consumisse aquele veneno forte, mesmo sabendo do cheiro, aquela comida estragada? O que aconteceria com o corpo? Todo ele seria danificado. É por isso que Paulo nos lembra, nós somos membros uns dos outros. Irmãos, se nós não falarmos a verdade uns aos outros, não é o nosso próximo que vai sofrer apenas. Todos nós sofremos. Todo o corpo é prejudicado pela mentira de um. Quando alguém não está comprometido com a verdade, todos nós sofremos. E às vezes a gente não pensa muito nisso, a gente não reflete o quanto nós acabamos às vezes mentindo, de forma até mesmo imperceptível. A gente nem nota. Quantas vezes nós ouvimos motivos de oração? O pastor ora por muitos motivos aqui. E quando alguém conversa contigo sobre o motivo para orar, você fala assim, vou orar por isso. Você ora por aquilo mesmo? Ou só fica da boca para fora?
Vai aquela oração, eu vou orar por você, irmão. Obrigado por me falar, eu vou orar. E você nunca mais se lembra daquilo. Você nunca mais toca no assunto. Essa é uma forma de nós mentirmos, de nós mostrarmos a nossa falta de compromisso com a verdade do corpo, com o compromisso com o corpo do Senhor. Quantas vezes nós, irmãos, como veremos também adiante do texto, ao invés de tratarmos problemas com os irmãos, nós fazemos aquela política da boa vizinhança. Mantemos aquele sorriso falso, aquela aparência de paz. Tudo para que nós não tenhamos que lidar com a verdade. Não tenhamos que tratar de fato os problemas. Essa também é uma forma de nós mentirmos, de não falarmos a verdade. É quando nós enganamos a nós mesmos, fingindo que está tudo bem, mas não queremos lidar com os problemas da igreja. Não queremos conversar com os irmãos em que há algum tipo de atrito. Nós mentimos muitas vezes, irmãos. Os crentes, como lá no final das Escrituras, em Apocalipse é lembrado, eles são o povo da verdade. Em Apocalipse 14, quando João contrasta os adoradores da besta, aqueles que receberam o número de homens, 666, o contraste deles é justamente os 144 mil remidos no monte do Senhor, junto com o Cordeiro. E ao concluir a descrição daqueles 144 mil, João declara o seguinte: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E veja como ele conclui: e não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Como o Senhor descreve um povo que é totalmente puro, santo, separado para Ele? É um povo que não há mentira na sua boca. É um povo que só proclama a verdade. Que não tem qualquer parte com o diabo, pai da mentira, porque de fato são comprometidos com a verdade. Eles são o novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão, que procedem da verdade. Então veja o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é uma continuação do que ele acabou de dizer anteriormente. E essa é apenas a primeira ordem. A renovação, na prática, ela muda o nosso falar, mas ela também muda o nosso relacionamento. No versículo 26 e 27, Paulo declara novamente: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E pode parecer para alguns que Paulo está ordenando: você também será sim, irai-vos, é uma ordem, fiquem irados. Mas não é isso. O foco de Paulo é mostrar que realmente, de certa forma, uma ira que ela é justa. Devemos nos irar com justiças. Devemos nos irar com o pecado, com o nosso próprio pecado. O nosso pecado deve causar ira em nós. Devemos lutar contra ele. Mas a ira que Paulo fala aqui é uma ira que não deve ser usada para alimentar o pecado. Irai-vos e não pequeis, mas não pequeis. Irmãos, nós somos pessoas naturalmente iradas. Talvez alguns sejam mais explosivos. Alguns expõem mais a sua ira, outros são mais contidos. Mas, em certa medida, todos nós somos pessoas iradas. Ninguém gosta de se ver prejudicado. Ninguém se sente bem quando alguém passa por cima dela, quando alguém desrespeita. Todos nós nos iramos. Mas aqui o Senhor nos dá uma ordem muito clara: irai-vos e não pequeis. E aqui Paulo aplica aquilo que foi dito também no Salmo 4. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. O que Paulo deseja de nós, o que o Senhor deseja de nós, irmãos, não é que nós simplesmente controlemos a nossa ira. Não é como aquele dispositivo, aqueles que viram no filme do Homem-Aranha, né? Os jovens que foram ver o Homem-Aranha, não é como aquele dispositivo do Hulk que você coloca no braço e fica contido a sua ira. Não é essa artimanha. O que o Senhor ordena para nós é que nós tenhamos um coração que descansa em Deus, que trata os problemas, que não permite que aquela ira se torne um rancor, que permite que aquela ira se torne uma desavença, uma divisão na igreja, porque é esse o risco que Paulo fala em seguida. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Como o diabo pode partir uma igreja ao meio?
Será que ele é poderoso para isso? Será que há alguma autoridade no diabo para que ele venha, pelo seu próprio poder, e divida um povo de Deus? Ele não tem poder nenhum para isso. Mas a artimanha dele sempre é pela ira. A divisão surge quando as desavenças, os problemas entre os crentes não são tratados. Quando o problema é deixado rolar. Quando nós abandonamos qualquer tipo de atitude que venha tratar o pecado e deixamos que aquilo germine no nosso coração, e aí nós pecamos contra Deus por não tratarmos nosso pecado, nossa desavença, não colocarmos as coisas em ordem. Por isso, irmão, eu te pergunto, o que você tem feito com a sua ira? Você é conhecido como um marido irado? Sua esposa diria que você é alguém que se ira facilmente? O seu marido diria, minha irmã, que você é uma mulher que se ira facilmente? Os seus filhos te veem como uma mãe irada? Como um pai irado? Irmãos, nós temos que lidar muitas vezes com problemas. Ensinar os filhos na palavra, às vezes nos leva a nos irar. Já falamos tantas vezes, já alertamos várias e várias vezes, você continua pecando, continua fazendo a mesma coisa, meu filho. Isso nos move a ira. Mas o Senhor nos dá uma ordem muito clara: irai-vos e não pequeis. Não permitam que a ira de vocês gere amargura no seu coração e no coração dos seus filhos. Tratem o pecado com zelo realmente, com dureza, com disciplina, mas não permitam que o sol se ponha sobre a vossa ira. Se há uma desavença entre você e sua esposa, meu irmão, entre você e seu marido, minha irmã, trate esse problema. Não procurem deixar esse problema oculto, escondidinho, para um dia lavar roupa suja. Trate o problema de uma vez por todas. Pois essa ação de tentar remediar o problema, fingindo que ele não existe, pode correr o seu casamento. Pode dar brecha para o diabo, como o texto nos fala. Nós devemos tratar os problemas, irmãos, não permitindo que nenhum tipo de contenda venha habitar em nós. Por fim, Paulo também nos diz que essa renovação, ela também muda nossas finanças. Alguns dizem que o bolso é o último órgão do corpo que se converte ao Senhor, né? Porque, de fato, o dinheiro é onde nós mais lutamos para obedecer ao Senhor. Não é à toa que Jesus Cristo declarou que não podemos servir a dois deuses, dois senhores. Ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. Não o diabo, mas o dinheiro. Porque ao falar de dinheiro, nós falamos sobre aquilo que nós amamos muito. Facilmente amamos o dinheiro. E aqui Paulo trata de um problema que era comum daquela igreja. Aquele que furtava, não furte mais. E por mais que apareça aqui no passado, aquele que furtava, o verbo está no presente, no manuscrito grego. É aquele que furta, não furte mais, abandone isso, pare de fazer isso. Porque era um costume tão comum entre os efésios, talvez, esse roubo. Ou, na verdade, alguns sugerem também que poderia ser uma identidade tão marcante, de que aquele irmão ali é um ladrão, que Paulo agora lembra: vocês que tiveram essa identidade, ou que ainda têm lutado com esse pecado, abandonem ele totalmente. E como vocês fazem isso? Como que alguém que é acostumado a tirar vantagem, alguém que está acostumado a baixar PDF legal na internet, alguém que gosta de vídeos que não são pagos para assistir, então olha o cinema aí, você pode assistir em casa, de graça. Alguém que mexe com pirataria, como alguém desse tipo pode ser tratado pelo Senhor? Paulo dá aqui a nós a medida. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A ação de Paulo é justamente a inversão. Não é falar assim: olha, trabalhe para que você possa comprar aquilo que você tanto anseia. Não é isso que ele fala. Você é acostumado a roubar televisões caras, não é verdade? Então, trabalhe mais para que você possa comprar uma TV mais cara. Não é isso que Paulo fala. Ele fala: trabalhe para que você tenha com que acudir ao necessitado. Que o seu trabalho não seja voltado para si mesmo. O abandono do roubo não acontece quando a gente trabalha e começa a comprar as coisas para nós. O abandono do roubo é quando a gente começa a se importar com o nosso próximo. Quando começamos a olhar para aquele que está ao nosso lado e precisa de auxílio e carece de cuidado. É esta ação que o Senhor deseja de nós.
Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Irmãos, e nós como igreja podemos facilmente também roubar. Afinal de contas, a própria Escritura trata de um momento específico do povo de Deus, em que essa era uma acusação do próprio Deus contra o povo. Vocês me roubam. E a pergunta do povo era: no que nós te roubamos, Senhor? Vocês me roubam nos dízimos e ofertas. Quando nós somos infiéis com o Senhor, nós estamos roubando, estamos furtando a Deus. Quando nós procuramos dar o dízimo da maneira que nos parece mais justa, não daquilo que Deus requer, mas daquilo que eu acho que é necessário, estamos roubando a Deus. Quando nós nos ocupamos com todas as contas que devemos pagar, sim, e fazemos o dízimo uma opção, se sobrar dinheiro, dou. Nós estamos roubando ao Senhor. Quando nós, irmãos, fazemos um cálculo para dar o menor dízimo possível, descontando tudo que é possível, nós estamos roubando ao Senhor. Mas o novo homem não faz isso. O novo homem ele trabalha para que ele tenha com que acudir ao necessitado. O dinheiro não domina mais. O trabalho é para o seu sustento, é para cuidar da sua casa, é para trocar de carro às vezes, ele procura uma vida melhor, não tem nada de errado nisso. Mas o seu foco, sendo um novo homem, está em acudir ao necessitado. Ele se importa com o seu próximo. Ele ama os seus irmãos. Ele quer cuidar daqueles que precisam, porque ele foi transformado de um ladrão em um filho de Deus. Pois antes ele furtava e agora ele é uma nova criatura e tem seu espírito de entendimento continuamente renovado. Ele faz aquilo que agrada a Deus. Então o Senhor ele muda a nossa prática, mas também muda a nossa próprio testemunho. E é assim que Paulo conclui agora esse texto. Ele nos fala que, e voltando àqueles textos anteriores, ele fala de novo sobre a fala, sobre aquilo que nós dizemos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essa é a ordem do Senhor a nós. Não é apenas falar a verdade, é também falar aquilo que edifica, é não falar aquilo que é torpe. E não é apenas palavrão a ideia de Paulo aqui. Não é apenas falar besteiras, assuntos que são inconvenientes, mas é falar aquilo que não traz nenhum tipo de edificação. É falar aquilo que é totalmente desnecessário, que na verdade promove divisão, contenda, problemas, lutas, desafetos na igreja. O crente, meu irmão, ele não deve ser alguém que procura falar o tempo todo, desenfreadamente, que fala o que pensa. O chamado de Deus para nós não é que nós pensemos se devemos falar isso, mas é que nós reflitamos se é necessário dizermos algo. Se é necessário que aquilo que estamos pensando deva ser dito àquela pessoa. Devemos sim exortar, corrigir, repreender, ensinar. Mas, irmãos, devemos tomar cuidado para que a nossa repreensão, a nossa correção, o nosso ensino, a nossa exortação não seja fruto de um coração beligerante, que quer briga, confusão, que não pensa na edificação, mas pensa apenas em julgar a verdade. Devemos sim falar a verdade, devemos sim dizer da palavra do Senhor, mas essa verdade deve ser dita para a edificação. Um espírito briguento, uma palavra ríspida, nem sempre é necessária. O Senhor mesmo é quem nos dirige nisso. Ele fala que devemos falar aquilo que é unicamente bom, aquilo que for bom para a edificação. E qual que é a base disso? Conforme a necessidade. E agora pensem nisso, quantas vezes a gente repreende naquilo que não é necessário repreender, naquilo que poderia ser muito bem trabalhado, no ensino, apontando o que é certo. Quantas vezes a gente já parte para a disciplina, naquilo que pode ser claramente tratado pela graça do Senhor, anunciando a verdade, ensinando a verdade em amor, sem gritos, sem briga, sem tapa. E esse é o ensino de Paulo a nós, irmãos.
Às vezes é necessário dureza, é necessário sermos firmes, defendermos a verdade. O Senhor não é contra isso. Mas quando tudo que fazemos é arrumar briga, é criticar, é brigar, é ser ríspidos, nós podemos estar servindo não para a edificação, mas para a destruição da igreja de Cristo. E é esse o cuidado que devemos ter. Falarmos a verdade, falarmos não aquilo que é torpe, mas unicamente o que é bom para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmitir graça aos que ouvem. Aquilo que dizemos, ele transmite graça ou transmite apenas a nossa ira pelo erro? O nosso ensino, ele é marcado por graça ou apenas por repreensão e moralismo? O Senhor nos chama, irmãos, para nós sermos proclamadores da sua graça, para promovermos a edificação da igreja. Como eu falei, não há nada de errado em, às vezes, ser duro, firme, repreender, corrigir. Isso é necessário. Às vezes, não sempre. Devemos ter o cuidado de fazer exatamente o que o Senhor requer de nós e servir para a edificação conforme a necessidade e transmitir a graça do Senhor. Versículo 30 agora. Paulo nos chama para a santificação. A renovação também nos faz santificarmos. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo. E aqui Paulo não fala que devemos lutar para não entristecer o Espírito Santo, para não perdermos salvação, ou para alcançarmos salvação. Na verdade, Paulo fala de novo da nossa própria nova natureza. Nós somos nova criação, por isso, não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Ele já habita em nós, ele está em nós. E é claro que Deus não é como nós. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele não fica triste como nós ficamos. Ele não fica com a boca arqueada para baixo, chateado, abatido. Ele é o próprio Deus, ele é perfeito, ele é autossuficiente. O que Paulo fala aqui é da própria reação do Senhor. O Senhor, ele não se agrada do pecado. É nesse sentido em que nós podemos entristecer o Espírito Santo. É quando nós pecamos, quando nós vivemos no pecado, quando nós não nos santificamos, quando ficamos acomodados. É quando nós, ao invés de perguntarmos se aquilo que temos feito é uma atitude de alguém que pertence ao povo de Deus, de uma nova criatura, nos preocupamos apenas em falar: pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer uma tatuagem? Meus irmãos, a atitude não é essa do crente. O crente não está preocupado com o que o pastor acha, deixa de achar, ele está preocupado com agradar ao Senhor, a Deus. O que deve nos levar a santificar-nos é saber que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Se aquilo convém, se aquilo glorifica a Deus. E não se o pastor vai gostar ou não, se os presbíteros vão gostar ou não. A nova criatura, ela é criada segundo Deus, em justiça e retidão, que procede da verdade. O que deve guiar o nosso coração, a nossa vida, é o temor ao Senhor, é a glória de Deus. Fazemos aquilo que sabemos que é conveniente com a nossa nova criação, por sermos novas criaturas, por pertencermos ao povo de Deus. É assim que vivemos e santificamos a nossa vida. É para a glória do Senhor. Também a renovação, ela nos faz ter domínio próprio. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui Paulo coloca lado a lado os problemas, a falta de domínio próprio e as virtudes. Não vivam com amargura, com cólera, ira, gritaria e blasfêmias e toda malícia. Não deixem que o coração de vocês se torne um coração amargo, e que por isso vocês vão ser tomados pela cólera, pela ira. E isso se manifesta em gritarias, em blasfêmias. E façam isso por conta da malícia, procurando realmente fazer o mal, procurando atingir os outros. Não deixem que o coração de vocês siga por esse caminho. Façam o contrário. Sede uns para com os outros benignos,
compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O crente, ele abandona aquilo que não edifica. A cólera, a malícia, a ira, a gritaria, as blasfêmias, a amargura, tudo isso é lançado longe, fora. E como o crente vive, como a nova criatura vive, ela é para com seus irmãos benigna, compassiva, ela perdoa aos seus irmãos, assim como ela foi perdoada em Cristo Jesus. Essa é a nova criatura. Mas irmãos, percebam que Paulo, ele não dá apenas ordens. Paulo faz muito mais do que isso. Ele conclui apontando para aquilo que foi realizado em nós. Vocês foram perdoados por Deus em Cristo Jesus. Ao longo de toda essa carta, Paulo sempre nos lembrou: vocês estão ligados a Cristo. Vocês estão em Cristo. E esse chamado é fundamentado nesse ensino que Paulo trouxe até agora. Como nós podemos falar a verdade? Como podemos falar aquilo que edifica? Como nós podemos não deixar que a ira tome conta de nós? Como podemos lançar fora toda a amargura, toda a cólera, ira, blasfêmia, toda a malícia, gritaria? Como nós podemos ser pessoas que não entristecem o Espírito Santo? Pessoas que agora trabalham para acudir ao desestado. Isso é impossível a nós, naturalmente. Mas Paulo nos lembrou: nós fomos perdoados em Cristo, estamos ligados a Cristo. E é somente por meio dele que nós podemos colocar isso em prática. As ordens que Paulo nos deu até aqui, irmãos, elas são fundamentadas não em nossa capacidade, não porque há algo de bom em nós ainda remanescente da queda em Adão, mas é porque Paulo, antes de dar ordens, antes dos imperativos, ele deu um indicativo. Antes de trazer verbos imperativos, ordens a nós, ele declarou verdades, ele afirmou que nós agora nos despojamos do velho homem, nos vestimos do novo homem. A nossa mente foi renovada em Cristo. Nós agora somos um novo homem criado segundo Deus, criados em Cristo Jesus, nele, que era a própria verdade encarnada. Cristo é aquele que Pedro declara que não cometeu pecado e nem dolo algum se achou na sua boca. Enquanto o diabo é conhecido como o pai da mentira, Cristo é chamado de testemunha fiel e verdadeira. Em Apocalipse 3, Ele é a própria verdade. Ele é aquele que declara toda a verdade do Pai. Enquanto nós, irmãos, muitas vezes mentimos para preservar o nosso bem, para que nós possamos parecer melhores, para que nós possamos escapar de problemas, de consequências, evitar aquilo que pode nos trazer dor de cabeça, Cristo jamais fez isso. Em todo o tempo ele declarou a verdade, mesmo que essa verdade o conduzisse para ser morto pelos judeus, mesmo quando a sua própria vida estava em risco, ele falou a verdade. Não houve nenhum dor em sua boca. Ele jamais procurou uma mentirinha para poder se escapar de uma consequência, de uma dificuldade, de uma luta. Ele sempre aceitou a consequência da verdade. Foi perfeito em tudo que ele falou, e é por isso que precisamos agarrar a ele, para cumprirmos isso que o texto nos ordena. Cristo é aquele que manifestou a ira justa de Deus. Ele se irou justamente, com justiça, por ver o templo se tornar um mercado, uma casa de negócios. Ele, de fato, como homem irado com aquilo, virou mesas, açoitou todos os mercadores ali, manifestou a ira perfeita de Deus contra o comércio na casa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, quando foi injustiçado, ele não abriu a sua boca. Não deixou que, como nós às vezes fazemos quando somos injustiçados, a ira toma conta. Não ficou praguejando, esbravejando, defendendo a sua justiça, pois ele sabia que a perfeita justiça estava na mão do próprio Pai. E novamente é Pedro que declara: ele não retribuía injúria com injúria, mas entregava-se àquele que julga
justamente, com justiça. Essa é a chave para nós não irarmos, não nos tornarmos pessoas iradas. É reconhecer que a justiça não está na nossa mão, está na mão do Senhor. Ele executa a perfeita justiça, é Ele quem julga retamente. Nós muitas vezes pecamos, nos tornando irados, a ira nos conduz ao pecado muitas vezes, porque nós não sabemos descansar em Deus. Não conseguimos esperar que Ele julgue retamente, que Ele faça a justiça, que Ele mesmo execute o juízo na terra. E aí pecamos, por não confiarmos nele. Deixamos que a ira tome nosso coração, mas Cristo não fez assim. Ele foi perfeito na sua ira. Se entregou à ira legítima do Pai. E por isso nós hoje somos libertos da ira de Deus. Já não há mais condenação para nós, porque Cristo morreu em nosso lugar. Cristo é aquele que, sendo rico, se fez pobre, para que na sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Irmãos, como nós podemos ouvir isso? Que o próprio Deus, rico em glória, aquele, como nós lemos no Salmo 24, a quem pertence todo mundo, todos que nele habitam, todas as coisas pertencem ao Senhor. Como nós podemos achar que o que nós temos é nosso e não pertence ao Senhor? Como nós podemos trabalhar apenas para nós mesmos, para os nossos luxos, para o nosso benefício, e não usarmos os recursos que vêm do Senhor para a glória dEle? Irmãos, pertencer ao Senhor muda a nossa visão econômica, nossa visão financeira. Nos faz ser pessoas que não são mesquinhas, que não pensam apenas em si mesmas. Claro que não somos nenhum irresponsáveis, não devemos ser responsáveis em relação a isso, devemos sim economizar, gerir bem nossas finanças. Mas agora nossas finanças pertencem ao Senhor, são para a glória dEle. Não devemos roubar ao Senhor. Não devemos pensar que aquilo que o Senhor nos dá, um trabalho que nos abençoa, que nos sustenta, é apenas para o nosso benefício próprio. Nós devemos trabalhar para o propósito do Senhor, para acudir necessitados, para apoiar aqueles que estão na missão lá longe, se dando pelo Evangelho, para que a nossa igreja seja cada vez mais ativa, não para termos um templo maior, melhor, mas para que possamos, se Deus quiser, plantar novas igrejas, para que possamos trabalhar para a glória do reino do Senhor. Esse é o nosso propósito como igreja. Não é termos um templo luxuoso, mas servirmos ao Senhor, acudirmos quem precisa, anunciarmos o Evangelho. E é necessário que todos nós, todos aqueles que são nova criatura em Cristo, se envolvam nisso. Portanto, essas são as marcas da renovação que o Senhor realiza em nós. Se Cristo te salvou, se você pertence a Cristo, viva dessa maneira. Fale a verdade. Fale o que edifica. Trabalhe para acudir necessitado. Seja alguém que não fala aquilo que é torpe, mas aquilo que edifica. Seja alguém que não entristece o Espírito Santo, mas se santifica. Seja alguém benigno, bondoso, compassivo, perdoando os seus irmãos como você foi perdoado em Cristo. E se você ainda não conhece a Cristo, se você ainda não consegue colocar isso em prática, apegue-se a Cristo. É somente por meio dele que você consegue cumprir isso. Não há a menor condição de que eu, de que você, de qualquer um de nós, colocarmos isso em prática, se não estivermos ligados a Cristo. É necessário que nós nos lancemos a Cristo, pois somente é por meio dele que nós podemos ser pessoas que não são iradas, porque foram libertas da ira de Deus. Deus assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor.